Olá, meus irmãos, a graça e a paz ao Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para meditar na palavra do Senhor. E como avisei no último fim de semana, para nesse domingo finalizarmos a nossa série de mensagem antivírus, que tem trazido a exposição do Evangelho como resposta de Deus para a edificação das nossas vidas, para vencermos o pecado e para também termos uma vida diante de Deus que seja bênção. No último domingo nós falamos justamente sobre essa questão, quando tratamos ali da santidade, né? Algo que é fundamentalmente esperado por Deus para as nossas vidas, para que então tenhamos na nossa vida a progressão do fruto e da ação do Espírito Santo, e assim estejamos caminhando para a semelhança do unigênito de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ao longo de toda essa série de mensagens, nós iniciamos ela já nesse período de pandemia, e a gente sabe que a gente já está, sem dúvida, caminhando para praticamente 70 dias sem estarmos congregando fisicamente no templo, cultuando a Deus. Então, ao longo de todos esses fins de semana, expondo o Evangelho, demonstrando a graça de Deus e a ação do nosso Deus, por meio de tudo aquilo que Ele operou através do Seu Filho Jesus Cristo, nós podemos aprender sobre justificação, sobre santificação no último domingo, mas expiação. Aprendemos aquilo que o Senhor realiza por nós, tanto o perdão dos pecados como o esquecimento dos mesmos, para que então nós sejamos livres e tenhamos de Deus essa salvação mediante a graça pela fé. E se parássemos aqui, ou se não tivéssemos essa última mensagem, que com a graça de Deus vamos ter, nós poderíamos pensar que o Evangelho trata somente de nós mesmos, ou da relação de Deus para conosco, no sentido individual. Mas é justamente através dessa mensagem que a gente quer relembrar um princípio do Evangelho que é fundamental, que é Deus tratando com todas as pessoas, que é Deus tratando com a humanidade, que é Deus tratando com todos os homens. João 3,16, sabemos de cor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo de tal maneira, todo aquele que nele crê. Então o Evangelho não é a premissa de Deus tratando apenas comigo, mas é Deus tratando com o mundo. Como o apóstolo Paulo vai nos lembrar no texto de Coríntios, capítulo de número 5, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, que o Evangelho é Deus reconciliando consigo, através de Cristo, todo o mundo, e nos fazendo embaixadores dessas boas novas. Então o que eu quero meditar e convidar os irmãos para meditar é justamente sobre esse ponto de vista não individual do Evangelho, justamente para evitarmos esse pensamento um tanto quanto egoísta de que o Evangelho trata somente da minha pessoa para com Deus. Apesar de sabermos que as prestações de contas, ou seja, que o julgamento vai ser o momento em que cada um de nós se apresentará diante de Deus e de si mesmo prestará contas, sabemos que a vontade de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo, o desejo do Senhor para conosco é então tratar o mundo inteiro. Isso inclui a mim, a você e a todas as outras pessoas que já conhecem Jesus Cristo ou que virão a conhecer a Jesus Cristo. Então nós precisamos partir dessa premissa de que não é uma questão individual, mas sim uma questão que precisa ter continuidade. Ou seja, não é que o Evangelho pare em mim, mas ele chega até mim e precisa continuar a partir de mim. Ele precisa ser continuado, ele precisa ter continuidade a partir da minha vida, ele precisa ser compartilhado a partir da minha própria vida. Eu não tenho o poder em mim mesmo de reter o Evangelho, de guardar o Evangelho, de esconder o Evangelho, de não falar do Evangelho, de não falar de Jesus, de não falar das boas novas de Deus para mim, para os seres humanos, porque se eu falar eu vou perder. Não, pelo contrário. É preciso justamente falar, porque entendo que Deus tem um plano para toda a humanidade. Eu quero ler dois
dois aspectos desse plano. Quer dizer, eu quero ler alguns trechos com os irmãos que abordam dois aspectos desse plano que eu considero fundamental aqui para selar a nossa compreensão. Primeiro vamos lá em Gênesis 12. Gênesis 12. Pastor, você está falando do Evangelho, vai no Antigo Testamento? Sim. Gênesis 12, versículo de número 3. Deus revelando o seu plano, o plano dele, para Abraão. Ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas a ênfase do plano está aqui: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a partir da descendência de Abraão, esse é o desenho aqui do texto, a partir da descendência de Abraão, Deus promete que todas as famílias serão abençoadas. É por isso que Abraão tem uma expectativa e alimenta no seu coração uma fé tamanha, capaz de saber ou de entender, de crer, confiar que Deus cumpriria a sua promessa para com ele, mesmo sendo ele velho, mesmo sendo a sua esposa também velha, idosa e ainda, para, digamos, aumentar o grau de dificuldade, estéril. Deus seria capaz de reverter todas essas impossibilidades biológicas para cumprir a sua promessa de que a partir da descendência dele, dos filhos dele, dos netos dele, da família que se seguiria, todas as pessoas, todas as famílias da terra seriam benditas. Mas é interessante a aplicação que o apóstolo Paulo faz dessa promessa. E ele faz essa aplicação lá no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 16. Diz assim, Gálatas 3,16. Estão comigo? Vou ler. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes como todos, como se falando de muitos, porém, trazem essa aplicação a um só, ao teu descendente, que é Jesus Cristo. Então veja como Paulo aplica. Paulo diz, olha, é preciso entender esse texto, essa promessa de Deus, de que todas as famílias serão benditas a partir da descendência de Abraão, e aquele que ratifica a promessa de Deus, que confirma a promessa de Deus sobre a vida de Abraão, e que tem o poder para abençoar, não é Isaac, não é Jacó, não é José, apesar de serem grandes homens de Deus, de serem homens que caminharam com Deus, que foram bênção ali temporal para os seus filhos, os seus netos e consequência, mas aquele que incorpora toda essa bênção e capacidade de poder abençoar todas as famílias da terra é Jesus Cristo, descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Então é importante entendermos que o projeto de Deus é que todas as famílias da terra sejam abençoadas a partir de quem? De Jesus Cristo. O projeto de Deus é que todas as famílias sejam abençoadas a partir de Jesus Cristo. Então é o plano de Deus, é o desejo do Senhor para a humanidade, engloba não a minha apenas, não a minha família, mas a todas as famílias da terra, que precisam ser bênçãos e abençoadas por meio de Jesus Cristo. E aí já urge a necessidade de pregação, a necessidade de se falar de Jesus, a necessidade de anunciar isso para Jesus, dessa bênção de Deus através de Jesus para as outras pessoas, para que então elas possam saber que Deus em Jesus deseja abençoá-las, deseja que elas sejam verdadeiramente bênção. Mas um outro plano espalhado ao longo de todo o Antigo e Novo Testamento também do desejo do Senhor, da vontade do Senhor para as nossas vidas, é acerca do aspecto do seu reino. Quero ler primeiramente com os irmãos Salmos 22, versículo 27 e 28. Salmo 22, versículo 27 e 28. Diz assim: lembrar-se-ão
do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, e perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e ele é quem governa todas as nações. Então, do Senhor é o reino e ele quem governa todas as nações. Do Senhor é o reino e ele quem governa as nações. Vejamos aqui que plano do Senhor, aliado ao plano de ter em Cristo a capacidade, o poder, o desejo de abençoar todas as famílias, é também que Cristo, o seu escolhido, o seu Filho unigênito, seja o Senhor sobre todas as nações. Então vemos o plano de Deus bem claramente, e o próprio Cristo reafirma isso aqui no texto jamais conhecido dos irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, do versículo 18 em diante, quando ele diz: E Jesus aproximou-se dos seus discípulos e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado, porque estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então vemos Jesus Cristo na abertura, na frase inicial, no momento da sua fala inicial, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O plano de Deus é que Jesus reine sobre todos os povos, e sem dúvida esse reino já está avançando. À medida que ele avança sobre a minha vida, que ele avança sobre a sua vida, ele está avançando sobre todas as nações, sobre todos os povos. Mas a ideia é que ele se multiplique, que ele cresça, que ele expanda. Veja que Jesus traz parábolas falando sobre o reino, acerca do fermento, acerca do grão de mostarda, que é uma semente muito pequena, mas que quando cresce se torna das maiores hortaliças, e assim por diante, sempre com esse exponencial, com essa ideia de crescimento, de multiplicação. Então traz esse desejo claro e revelado de que o reino de Deus precisa expandir, precisa crescer, precisa avançar, literalmente. A própria ideia que ele dá aqui é de movimentação, de ir, de fazer discípulos enquanto você estiver indo, caminhando, seja no tempo que for e no lugar que for, seja em todos os lugares, em todas as nações. O interessante aqui é que ele diz: toda a autoridade já me foi dada no céu e na terra, ou seja, nada neste mundo está fora da autoridade, do controle, da soberania do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dois planos de Deus revelados no Evangelho que não tratam apenas de nós, da justificação, da expiação, do perdão, da graça obtida, da salvação, da santificação, não, mas que tratam no coletivo todos os seres humanos. Deus abençoando a todas as famílias em Jesus Cristo. Deus em Jesus Cristo estabelecendo o seu reino, Jesus Cristo como rei para todas as nações, para todos os povos. O apóstolo João no Apocalipse já tem um vislumbre disso, um vislumbre de povos de todas as línguas, raças, cores, do que mais você imaginar, clamando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina que linda essa cena, que maravilhosa essa cena, de pessoas de diversos lugares deste mundo, clamando a uma só voz, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Então, que aplicações a gente pode ter ou retirar desse texto aqui para as nossas vidas, e para que a gente possa guardar isso no nosso coração e, acima de tudo, colocar em prática? São três. Primeira delas, que a sua família, a minha família, as nossas famílias precisam ser bênçãos em Cristo Jesus. Irmãos, perceba que o plano de Deus era para que Abraão, a partir da sua descendência, pudesse ser bênção para as outras pessoas. Nós vimos que Paulo deixa claro que essa descendência da qual Deus estava falando para Abraão, apesar de contar com todos os que vieram antes de Jesus, Isaac, Jacó, José, consequentemente, todos eles, tem a ênfase maior na própria pessoa de Jesus. Então Jesus é o abençoador de todas as famílias.
Irmãos, você já conhece a Jesus, eu já conheço a Jesus. A maior parte daqueles que convivem comigo na minha casa, não todos, conhecem a Jesus. Então, o que falta? Pergunte o que falta para si mesmo, para a sua família, para que vocês sejam abençoados, para que vocês sejam bênção através de Cristo Jesus. Se vocês já conhecem aquele que tem todo o poder e capacidade para abençoar vocês. Irmãos, o Evangelho não é algo para ser apenas ouvido, mas é para ser ouvido, aprendido, compreendido e colocado em prática, constantemente. Então, se nós já conhecemos aquele que pode nos abençoar, o que falta para que a nossa vida seja uma vida de bênçãos? E aqui não pense que eu estou com aquele discurso positivo de que não vai ter provação, de que não vai ter dificuldade, de que não vai ter aflição, de que não vai ter dor, de que não vai ter doença, de que não vai ter morte. Não, não estou falando disso. Eu estou falando da falta de bênçãos que advém da nossa própria forma errada de viver. A bênção de não perdoar, a bênção de não conviver bem, a bênção de não saber esperar o momento certo para falar as coisas, a bênção de não termos os nossos filhos respeitando e honrando o pai e a mãe. Essas bênçãos que já deveriam estar presentes muitas vezes na nossa casa, que não estão e que são fruto da nossa própria desobediência a esse Jesus. Então é preciso que a nossa família seja essa bênção, até para que nós tenhamos a capacidade de falar de Jesus para os outros. Porque como é que eu vou falar que Deus em Jesus quer abençoar a família das pessoas, se a minha própria família não vive essa bênção ou essas bênçãos? O primeiro requisito de qualquer candidato ao ministério, seja ele diaconal, seja ele pastoral, tanto escrito em Timóteo quanto em Tito, é que ele cuide bem da sua própria casa, cuide bem da sua própria família. Porque se ele não tiver isso a partir da sua própria casa, ele não pode, não tem autoridade para ensinar os outros. Mas isso não é só para quem é pastor, para quem é diácono. Eu entendo isso como um chamado para quem quer viver o Evangelho na plenitude do mesmo. Para você que é homem, para você que é mulher, para você que é pai, para você que é mãe, para você que é filho, filha. Irmãos, é preciso desfrutar do que Jesus faz por nós, do que Jesus fez por nós, do que Jesus pode fazer por nós, para que então vivamos uma vida em família que seja bênção, não só bênção, como abençoadora das outras famílias. Que aprendamos a resolver os nossos conflitos, as nossas questões, os nossos problemas, as nossas diferenças, sem recorrermos ao divórcio, sem recorrermos a uma separação, sem recorrermos a uma briga, a uma discussão, a uma agressão, seja ela uma agressão oral, seja ela uma agressão física. Desfrutar da bênção do casamento, da bênção que é ser pai, que é ser mãe. Você está se maldizendo, você está se cansando, você está olhando para o seu filho, para a sua filha como um estorvo. Da bênção que os relacionamentos não diretos vêm e trazem, proporcionam, seja o relacionamento sogro e sogra, sogra e nora, seja o relacionamento com os sobrinhos, com os primos, com o cunhado, e a partir daí ter e ser verdadeiramente viver essa bênção na nossa vida. O outro ponto fundamental do qual a gente pode aplicar acima desse texto lido aqui é que nós devemos ser cidadãos do reino de Deus, cidadãos do reino de Deus. Ora, se Jesus Cristo reina, se Jesus Cristo é e possui toda a autoridade sobre os céus e a terra, por que nós estamos ainda nos desbraçando sobre essas autoridades que são constituídas pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo? Irmãos, não são poucos, infelizmente, os cristãos que estão se degladiando por lados políticos, porque um é de direita, o outro é de esquerda, porque um tem uma tendência liberal, o outro tem uma tendência comunista, porque o outro quer que a economia seja fechada, porque o outro quer que a economia seja aberta, porque um votou no Bolsonaro, porque o outro votou no Haddad.
Agora, recentemente, eu assisti nos jornais, vendo as repercussões das discussões por causa de duas frases, uma falada pelo Bolsonaro, outra falada pelo ex-presidente Lula. Mas eu pergunto, o que tem a ver isso com o reino de Deus? Com o reino de Deus. Como bem pergunta o antigo pensador cristão, do que tem a ver, ou o que tem a ver Atenas com Jerusalém, quando ele se referia à cultura desse mundo em relação às coisas de Deus. Irmãos, os políticos são figuras que nos representam. Nós vivemos um modelo de democracia representativa. Eu voto no presidente, ele vai lá para representar aquilo que penso, aquilo que defendo. Mas outras vezes as pessoas têm feito justamente o contrário. Elas é que têm representado o presidente, elas é que têm representado a autoridade política, elas é que têm defendido via rede social, via discussão familiar, no fim de semana em casa, no almoço em família. As figuras políticas. E há um grande perigo nisso, porque há um perigo de tornar essas figuras deuses, ídolos, ou seja, acima do bem e do mal. Sendo que o reino a quem pertenço deve ser o reino de Deus, o reino do meu Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o Rei soberano sobre mim. E por favor, não leve para o outro lado, eu não estou defendendo a anarquia, não estou defendendo a você ficar inadimplente com seus impostos, eu não estou defendendo você a não votar, eu não estou defendendo você ou dando ênfase para que você pense dessa maneira. Pelo contrário, a sujeição às autoridades é bíblica. O orar pelas autoridades é bíblico. É desejo do Senhor que façamos isso, independentemente de quem elas sejam. Mas em nenhum momento a Bíblia nos manda estarmos fazendo apologia, defendendo essas autoridades por cima de tudo e de todos, quebrando laços de amizade, quebrando laços familiares em defesa desses políticos ou de quem quer que seja a figura pública. Por quê? Porque pertencemos a um reino que está acima destas coisas, ao reino de Deus. Você mora no Brasil, você é um cidadão brasileiro, você mora no estado do Maranhão, você mora na cidade de Balsas, mas acima de tudo, você precisa saber que nenhum desses lugares constitui a sua morada final. O seu lar, a sua casa, o seu lugar de morada é o céu. Você é um cidadão do reino de Deus. Não se esqueça disso. Em terceiro e por último lugar, precisamos cumprir o nosso chamado. Nós terminamos aqui com o texto bíblico da grande comissão. E muitos têm dificuldade de aplicar esse texto à sua própria vida. Mas, irmãos, a aplicação desse texto à própria vida se dá a partir da perspectiva que você entende que você não vai falar de si, nem com a sua própria autoridade, mas você vai tomar posse da autoridade daquele que tem poder sobre todo o céu e toda a terra. Veja o que o texto diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, com base nessa autoridade que Jesus nos envia. Então você não vai falar com base na sua autoridade, mas com base na autoridade de Jesus, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz. E quando eu digo isso, eu digo autoridade no sentido de que você já foi revestido por esse Jesus, já experimentou a mudança, o novo nascimento, a regeneração necessária, o que se faz necessária para viver no reino de Jesus, para desfrutar de Jesus como bênção na sua própria vida, na sua casa, na sua família. E portanto é nessa autoridade de renovação, de mudança, de ser uma outra pessoa, que você fala no nome de Jesus. No nome de Jesus. É Ele que nos dá. Talvez um exemplo, uma ilustração acerca disso seja a história de um casal que tinha 2 filhos, sendo que a menina era a mais velha e o menino mais novo. E certo dia o menino estava brincando um pouco distante de casa e a mãe tinha preparado o almoço, terminado os preparativos de almoço, e pediu à filha mais velha para chamar o seu irmãozinho. E ela então foi e disse, chegou até onde ele estava e disse: precisamos ir para casa que a mamãe já fez o almoço, já é hora de almoçar. E saiu.
retornou para casa, mas o menino continuou lá brincando como se nada tivesse acontecido. E então a sua mãe, obviamente, cobrou: cadê o seu irmão? Eu fui lá, dei o recado, mas ele não veio. Vá lá e diga que eu estou chamando ele. Então, novamente, ela pegou a sua sandalinha, correu de casa até onde o menino estava brincando e disse: fulano, eu preciso que você venha para casa, porque a mamãe está chamando. Ele imediatamente encerrou a sua brincadeira e veio. Isso quer dizer que ele veio pela autoridade da fala da sua irmã? Não, ele veio pela autoridade da fala da sua mãe, através da fala da sua irmã. É assim que funciona. Você não fala baseado no que você é, você fala baseado no que Jesus fez por você e pode fazer por todas as famílias da terra. A autoridade do nome de Jesus. O texto de Filipenses 2 diz que sobre o nome dele é constituído toda a autoridade acima dos céus e da terra. Não há nenhum outro nome. O apóstolo Pedro vai lembrar isso no livro de Atos. Não há nenhum outro nome debaixo do céu ou em cima da terra do qual possa haver salvação que não seja o nome de Jesus. Não há bênção, não há reino celeste e eterno para nenhuma outra família nessa terra que não seja na autoridade do nome de Jesus. Então, amados, vivamos isso, experimentemos isso na nossa própria vida e falemos disso para as outras pessoas, porque é nisso que se constitui a bênção de sermos alcançados pelo Evangelho, não só para a nossa própria vida, mas como também para compartilharmos para com os outros. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua poderosa palavra. Muito obrigado, Deus, pelos Teus ensinamentos, por tudo aquilo que o Senhor traz ao nosso coração e lança como luz, verdade, ó Deus, sobre a nossa vida. Pai, nos ajuda a sermos, ó Deus, famílias que são verdadeiramente abençoadas por Ti, que, ó Deus, resolvem os nossos dilemas, problemas, falhas, ó Deus, à luz do Teu Evangelho, da sabedoria dada pelo Senhor. Pai, nos faz entender que a autoridade, ó Deus, que nos reveste não é nossa, mas é Tua, Senhor, e é o Senhor quem nos concede, é o Senhor quem nos envia, é o Senhor quem nos dá coragem e ousadia para falarmos, pregarmos e vivermos conforme a Tua vontade. Pai, nos ajuda a termos na nossa mente a certeza de que somos cidadãos do reino de Deus, súditos e servos deste reino. Nos habilita a viver em conformidade com os padrões desse reino, com as regras deste reino. Ajuda-nos em todo o tempo, ajuda a Tua igreja a ser uma igreja missionária, Pai, a falarmos e pregarmos o Evangelho em todo o tempo, pois esse é o nosso desejo, o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor esteja abençoando cada um. Durante a semana a gente já vai divulgar a nova série de mensagens que a gente vai iniciar para o próximo domingo, ou seja, o primeiro domingo de junho, e aí nós cremos que o Senhor estará também nos abençoando. Não deixe, depois de ver essa mensagem, compartilhe no seu status, compartilhe no seu story, no Instagram, compartilhe o link nos grupos de WhatsApp que você tem. Certamente será bênção para a sua vida, para a vida das pessoas que estão ouvindo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração no nome de Jesus. Amém.